Mas, assim, isso é uma coisa engraçada. Como eu tava falando, assim, a gente tava falando off aqui do coisa, né? Eu dizendo, Mariana, a gente pode falar, porque eu recebi até críticas. Críticas. Começaram. Foi, já começaram as críticas, né? Os haters. Os Haters. Gente, cara, se não tiver haters, porque você não Haters. o sucesso te traz haters. Então, O que é haters é bom. haters? A gente gosta dos haters. Eu não sei o que é haters. Eu tô por fora da internet. Você tem que ter uma pauta no seu podcast. Seu podcast não teve pauta. Eu digo, certo, tudo bem. A Mariana entrou na Twitch Run agora, nos últimos, né, tempos, porque ela me pediu para eu fazer a estampa do Down. Aí eu falei assim, mas o meu podcast vai ser só de Down? Não, porque a Mariana não é só isso. 38, isso quer dizer que existiram 36 anos de Mariana antes de Levi. Sim. Então tem muita Mariana para ser contada, não é verdade? Então vamos começar com a infância de Mariana. Mariana tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos por parte de mãe e pai, e mais 2 irmãos só por parte de pai. Então, nós somos 5 filhos. A mais nova tem 10 anos, o segundo, né, o penúltimo tem 14, não, tem 13, e eu tenho mais um irmão de 37, uma irmã de 37 e um irmão de 33. Já sua irmã mais nova é quase a idade da Letícia, né? Quer dizer que A Letícia ela tem irmã 7, né? e filho, né, ali. Tio e sobrinha, quase junta. Mas que eu sei que você tem um irmão que já vem com eu acho que a sua história de ser, como é que eu vou dizer assim, mãe atípica, irmã atípica, já Sim. vem de cedo. O Matheus, meu irmão que tem 33 anos, ele tem uma lesão cerebral do lado esquerdo, que é como se ele não tivesse formado 100%, né? É uma encefalomalácia. E aí, isso afeta a área da cognição, a área do aprendizado dele, e ao mesmo tempo afeta a área motora dele do lado direito. Mas, por milagres, né? Acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, sobre o milagre. Ele é canhoto. Então, isso fez com que ele desenvolvesse toda a parte motora dele. Ele anda, ele dirige, hoje já é alfabetizado, é casado, trabalha com meu pai. Mas, Matheus, com essa lesão, ele tinha inúmeras crises de convulsão. E essas convulsões, a cada vez que ele apresentava, isso ia retardando mais o processo de desenvolvimento dele de aprendizado. Mas, em uma época em que a gente não tinha muito entendimento sobre a inclusão, sobre o que era a deficiência, né, de um modo geral. E aí os meus pais não tinham muito essa sensibilidade. Então, eles super protegiam demais, com medo das crises, com medo dele ser discriminado. Mas era epilepsia? Epilepsia. Era devido à doença ou má formação, chamada? Devido à má formação. Sim. Por essa área não ter sido formada completamente, aí ele tem essas descargas. Ainda hoje ele tem, só que é controlado por medicação. Né? E aí, desde os meus 12 anos, eu tenho essa responsabilidade em cima do Matheus. Então, assim, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 13. Mas antes, meu pai foi prefeito de Itaitinga, a minha mãe trabalhava já com ele. Então, tudo que era demanda de consulta com neurologista, medicação, tudo comigo. Então, você já é uma pessoa da área da saúde desde criança. Aí foi por isso, então, que você pensou em ser fisioterapeuta ou você fez igual a Karine, foi fazer medicina e não deu certo, virou fisioterapia? Me explica como é que a fisioterapia entra na vida da Mariana. O que aconteceu? Eu sempre tive vontade de ser médica e vontade de ser pediatra. Só que no decorrer da minha vida, eu fui começando a pensar se era realmente a medicina que eu queria, porque eu queria cuidar das pessoas. Certo, a medicina cuida, mas a gente não tem, né? Eu não consigo ver o médico, ele tem esse contato direto com o paciente, dia a dia, vendo a evolução. Então, a fisioterapia era uma profissão para mim nova, e eu fui começando a me abrir para conhecer a fisioterapia. Então, na minha época de terceiro ano, eu fiz os vestibulares para medicina, e onde tinha fisioterapia, eu fiz fisioterapia. E passei na Unifor. E aí, quando eu comecei a cursar fisioterapia, foi que eu fui vendo que realmente era aquilo que eu queria. E gostava da parte traumática ortopédica, porque vivia me quebrando. Também.
Se quebrar, minha filha era corredor? Porque a minha filha pouco corria, pouco fazia as coisas quando era criança, mas fazia esporte desde 3 anos de idade, porque era uma coisa que a minha mãe preconizava. Qual esporte que a minha filha Eu fazia? comecei com a natação e o balé, e aí eu fui pro balé até os 10 anos de idade e permaneci com a natação até os 13. Depois, aí foi que eu voltei pro balé já na época da faculdade, depois de casada, depois fui pro balé de novo, porque era onde eu me encontrava, né? E a corrida apareceu para mim em 2008, porque eu tinha vontade de correr, mas não tinha fôlego nenhum. Aí comecei a correr, e dessa de começar a correr foi que eu fui pegando gosto, só que em 2012 eu corri a minha primeira meia maratona e fiz uma fratura por estresse. Olha! A gente adora. Não. Como fisioterapeuta. Ai, você sentiu na pele o que a gente sente? Senti, só que eu ainda fui muito teimosa, muito mais do que os meus pacientes. Aqui, eu. Porque eu parei por mais ou menos uns 3 meses e voltei a treinar de novo e fui fazer a São Silvestre no mesmo ano. Ela foi fazer a maratona da São Silvestre. Ó, Não, ela foi fazer a São Silvestre a 15 quilômetros. mulher, eu sei. Então, Viu meus olhinhos revirando, não? eu vi, mas aí eu quero eu tenho que consertar Não, você. por favor. Olha, se eu ainda falasse uma coisa dessa, você podia dar minhas contas. Eu vou ser dona da Trituran. Vai, E aí, quando eu voltei da... Cara, eu tenho vontade de fazer São Silvestre, mas vai, conte aí. Ai, não recomendo. Nem eu. É muito sofrido aquilo ali. É muita subida. Muito, muito. E quente, para uma época quente em São Paulo, né? E lotada. Disse que é um negócio assim. Você não corre. Gente, Você não consegue correr direito. Você corre o risco de passar e não ter água. Foi o que aconteceu comigo. Uhum. Em 2012, né? gostou do conteúdo do podcast? Pois aproveita, segue as redes sociais do nosso patrocinador, Trituran, a marca do corredor. Com ela que você vai ousar correr com estilo. Segue lá, @Trituran, tanto no Instagram, Facebook ou TikTok. Se a tua marca combina com superação, esse é o teu local. Seja um patrocinador também do nosso podcast. E a gente vai ter muita história de determinação para contar aqui.